Bem-vindo, empreendedor, a mais um episódio de Jornada Empreendedora. E esse episódio, na verdade, os primeiros episódios eu sempre falei que são os melhores, mas eu acho esse um episódio muito legal, porque tem muito a ver com pessoas. E lembra que eu te falei, pessoas fazem empresa. Então, neste episódio, a gente vai ver, entender e escutar mais sobre como gerenciar uma equipe de pessoas dentro de uma indústria de alimentos, dentro de um comércio de alimentos, dentro de algum negócio dentro do ramo de alimentos. Você vai passar a entender por que é tão importante tomar muita atenção na criação do teu time, no cuidado que você tem que ter selecionando o tipo de pessoas que entram dentro da tua empresa, e principalmente você vai terminar de entender o porquê, de fato, faço tanta questão todas as vezes, todos os vídeos, todas as vezes que eu falo alguma coisa, que as pessoas construem a tua empresa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma boa contratação. Mas, vamos a rodar a vinheta e a gente continua. Yeah. Yeah. Pronto, agora que a gente já passou tudo isso que se chama vinheta, a gente vai pro vídeo. Uma coisa que eu preciso que você entenda muito é que, na verdade, um time de pessoas é comportado por pessoas. E pessoas são o ativo mais precioso e valioso que você tem. Mas, ao mesmo tempo, é o ativo mais problemático que você vai ter. Se você não dá o jeito, se você não entende como é que tem que ser construído, como é que tem que ser treinado, como é que tem que ser absolutamente tudo com esse time de pessoas que você vai colocar dentro da tua empresa, você vai ter muitos problemas. E de fato é uma dor muito recorrente de muitos empresários, de a grande maioria, eu poderia falar tranquilamente, porque geralmente quando um time começa pequeno, o dono, os sócios, geralmente fazem todas as contratações, ou pelo menos eles visam entender que tipo de pessoa vai entrar na empresa e que tipo de pessoa eles acreditam que tem que estar dentro da empresa para dar sequência a certos trabalhos que são requeridos. Tem trabalhos que requerem força mental, tem trabalhos que requerem força manual, trabalhos que são simplesmente sistemáticos, trabalhos operários, tem trabalhos muito simples. Enfim, há uma gama muito grande, muito extensa, digamos, de tarefas que são cumpridas dentro das indústrias de alimentos, mas a gente tem um porém muito mais grande, digamos, que qualquer outra preocupação de uma outra indústria, e é que a gente trabalha com alimentos, e alimentos tem uma legislação muito rigorosa que a gente tem que seguir à risca para não incumprir ou deixar de lado qualquer tipo de legislação vigente e, obviamente, colocar em risco a nossa operação, tanto na parte de validade, tanto na parte de faturamento, na parte de compra de estoque, validade do nosso estoque, do nosso produto final e por ali vai. Temos muitos problemas, digamos, na manipulação de alimentos, como para agregar outros problemas a mais, como falta de treinamento de pessoas. E por isso que eu preciso que eu entenda que a parte mais importante do nosso nicho é literalmente treinar pessoas para entender o peso que eles têm nas mãos. Se você tem um restaurante, que de fato é uma coisa extremamente comum, muito mais, obviamente, em cidades muito mais turísticas, como por exemplo o Rio de Janeiro, você tem uma gama, geralmente, muito extensa de pessoas que trabalham com atendimento ao público, sabe? Você vai ter talvez muitos garçons, ou se teu estabelecimento requer uma quantidade de pessoas que fazem delivery através de motocicleta ou outros médios que possa ter, você vai ter sempre esse tipo de pessoas trabalhando junto contigo, mas que presta a cara da empresa quando conhece o cliente, quando atende o cliente. Então, de fato, um treinamento de pé a rabo é sumamente importante em qualquer área da nossa empresa. Lembra muito bem, qualquer pessoa que coloque a camiseta da tua empresa, ela está levando o nome aqui. Ela está carregando um fardo de levar o nome da empresa. Então, ela de fato está colocando o nome da empresa no que ela faz.
E por isso é que a gente tem que aprimorar muito o que é o treinamento com elas. Então, a primeira coisa que eu preciso que você faça é sentar e analisar muito bem. Eu estou treinando meu pessoal, eu estou treinando meu time, eu estou gerando resultados, tenho um canal de comunicação aberto com o meu pessoal, eu não tenho. Analisa muito bem o que você faz, porque eu preciso que você tenha uma boa comunicação, mas muito boa. Você tem que ser muito explícito com as coisas que você requer do teu pessoal. Quando a gente trabalha com pessoas, eu te falei, pessoas são muito complicadas. Quando não há regras para seguir, quando não há diretrizes claras, quando não há de fato um caminho para percorrer, cada um vai fazer o que bem entende, pelo que na sua cabeça bem entende que tem que fazer. Então, primeira coisa que você vai fazer, sentar, dirigir, entender o que eu estou fazendo com o meu pessoal. Tem de fato treinamento, direcionamento para cada pessoa que entra dentro dessa empresa? Como é que está sendo feita a contratação? Segundo ponto, como é que está feita a tua contratação? Quem que está fazendo a contratação de pessoas dentro da tua indústria? É você mesmo? É teu sócio? É um responsável? Você contratou uma pessoa de RH? Não importa. O importante é que a pessoa que está trazendo pessoas, literalmente para a tua indústria, ele saiba que está trazendo pessoas que se encaixam dentro da visão, a missão e os valores que você como dono identificou ali, que você como gerente está colocando para cumprir ali. Então, o mais importante quando a gente fala de contratação é deixar muito claro o tipo de trabalho que a gente precisa das pessoas quando entram numa empresa, tá? Posso sonar um pouco genérico demais, ou talvez clichê demais, mas sempre vou preferir contratar caráter à habilidade, sempre. Há casos específicos, e falo muito específicos mesmo, que a gente precisa, obviamente, de pessoas com habilidades especiais ou com tecnicalidades muito específicas para resolver problemas muito específicos. Você não pode simplesmente treinar do dia para a noite uma pessoa para entrar de cabeça na área de contabilidade. Você tem que trazer de fato uma pessoa muito bem capacitada para gerenciar esse tipo de setor dentro da tua empresa, porque o tipo de erros que você pode cometer dentro dessa área pode ser extremamente custoso e até fatal se não é feito da melhor forma possível. Lembra? O leão não perdoa, o leão está sempre ali. E nós, como empresários, temos uma responsabilidade muito grande de cuidar muito bem um trabalho bem feito, um trabalho limpo e um trabalho sempre meticuloso, muito mais na parte da contabilidade, tá? Tirando aquele exemplo meio clichê, você passa a entender um pouco mais que realmente, quando você contrata habilidades, você está solicitando uma pessoa que você vai moldar dentro da tua empresa para uma vaga específica. Geralmente, nas minhas empresas, eu faço a seguinte coisa: quando os trabalhos são manuais, eles são operários, eles são trabalhos de repetição, eles são trabalhos que não precisam realmente de uma experiência prévia ou de algum conhecimento muito específico, a gente passa a fazer, obviamente, um treinamento muito intensivo, mas quando eles passam a parte da contratação, logicamente, que tem um livro de tarefas, digamos, a se cumprirem dentro das habilidades da pessoa, dentro do caráter, perdão, da pessoa, para isso acontecer. E, na verdade, uma das coisas que a gente sempre procura é clareza na comunicação, boa vontade, que uma pessoa consiga ser multitarefas. Obviamente, quando a gente fala isso, a gente tem que tomar muito cuidado, que multitarefas não é simplesmente explorar as pessoas. Cada pessoa tem uma vaga para fazer, cada pessoa tem as coisas que têm que ser feitas, mas a gente preza muito, literalmente, por sempre treinar as nossas colaboradores com um conhecimento mais abrangente sobre o maior, o global que a gente faz dentro da empresa, porque vai acontecer muitas vezes, muito mais na nossa indústria de alimentos, que a gente tem e sofre uma rotatividade muito grande de pessoas, falta de pessoal ou talvez baixas dentro do teu time para trabalhar normalmente. Então, quando você tem um time bem treinado que consiga, digamos, suprir
espaços criados por outros colaboradores que estão em falta, você consegue de algum jeito driblar aquela falta e conseguir trabalhar com certa naturalidade. Isso, para mim, é uma coisa muito confortante do ponto de vista, na verdade, do dono, do gerente comercial, do gerente administrativo. Posso te falar que isso vai trazer muita tranquilidade. Imagina só, você está no teu restaurante e você tem um chefe que só conhece fazer aquele bendito filé que sai todo dia, aquele carro-chefe de vendas. O que você vai fazer se aquele cara falta amanhã? Ninguém mais sabe como é que se faz aquele filé tão gostoso que os clientes adoram. Só uma pessoa detém o controle disso. Você sabe como se chama isso? Isso se chama estar morto, porque você está deixando nas mãos de uma pessoa que pode muito bem, por alguma eventualidade, faltar, simplesmente por alguma irresponsabilidade ou porque achou alguma oportunidade melhor. Acontece no nosso mercado, faz parte. Mas você está preparado para suprir aquele vácuo que pode ser deixado dentro de pouco, porque você não tomou as providências de treinar teu pessoal para assumirem responsabilidades uma vez que alguma parte da tua empresa esteja precisando? Você parou para pensar isso? Realmente, pensa muito bem e aplica dentro da tua empresa, porque amanhã, eu te garanto, se você ainda não passou por isso, você vai passar. Você vai passar por isso. Te garanto isso. Outra parte muito importante que eu chamaria, na verdade, nosso segundo bloco de maior importância quando a gente fala de contratação de pessoas, é a definição muito clara de funções e responsabilidades de cada pessoa. Logicamente, vou te dar um exemplo novamente. Cada empresa tem diretrizes a serem seguidas, cada empresa tem funções claras para serem seguidas, mas muitas vezes pode te surpreender que a maioria das empresas pequenas ou médias não tem um muito bom direcionamento, digamos, de pessoal. Eles não têm uma boa diretriz do que deve ser feito, do que não deve ser feito, da evasão da responsabilidade, e é uma questão muito comum dentro do nosso ramo, a omissão da responsabilidade, e uma coisa que me perturba muito, na verdade. Vou te falar o que me incomoda demais. Quando uma pessoa erra dentro de uma empresa, tá tudo bem. Na verdade, erros acontecem, é para acontecer. Não tem como evitar. Muitas vezes realmente não tem como evitar. Por isso que até nas maiores empresas você vai ver aquele letreiro: temos tantos dias sem um incidente de X tipo. Todo mundo passa por problemas, tá? Mas o que me incomoda e que deveria te incomodar como empresário, gerente, gestor, é que ninguém assuma a responsabilidade pelo que foi feito. Tá tudo certo dentro das nossas empresas. Se alguém cometer um erro, se alguém está passando um bolo e passou do ponto. Passou do ponto por quê? Ah, porque eu não me lembro. Mas como que você não lembra? Não, você tem que ter mão firme para saber falar com as pessoas, porque de fato existem jeitos de falar, existem maneiras de conversar, existem maneiras de deixar teu time engajado, e na verdade isso faz também muito parte da cultura que você implanta. Quando você coloca uma cultura fraca, que não tem senso de responsabilidade, quando as pessoas que trabalham dentro dessa empresa não sentem o peso da responsabilidade de que qualquer coisa que gasta é um lava-louças, um sabonete, um papel higiênico, quando é desperdiçado, é jogado fora, quando aquela pessoa não está nem aí, simplesmente não faz parte do teu quadro de colaboradores. Ele é simplesmente um funcionário, ele não é parte do teu time. Uma pessoa do teu time nunca pensaria, nem muito menos agiria desse jeito, porque de fato ele vai entender que tudo na vida tem um custo, assim como na casa dele, assim como na tua casa, na minha casa. Se eu desperdiço uma garrafa de leite, isso me pesa. Por quê? Porque estou perdendo dinheiro, e eu não gosto de perder dinheiro. Você muito menos na sua empresa, e você muito menos na gestão do teu restaurante, do teu lanchonete, da tua padaria, confeitaria, o que for.
Você não vai gostar de ver produto sendo jogado fora simplesmente pelo fato de um descuido constante de uma pessoa que simplesmente não se importa. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, de fato, temos excelentes pessoas. Eu tenho um time muito bom treinado. Eu dou a mão por todos eles. Eu coloco o pescoço no fogo por cada um deles, mas porque cada um deles me demonstrou que, de fato, eu consigo fazer isso. Porque eles demonstram todos os dias interesse, valorizam o trabalho, assim como eu valorizo o trabalho com eles. Eu trabalho codo a codo com todos eles e, de fato, é uma coisa que para mim é cultura empresarial, responsabilidade. Por isso, quando a gente define responsabilidades, você tem que ter muita clareza e deixar muito em claro que cada um é responsável por qualquer coisa que faça dentro da empresa. Não importa se é grande, se é pequena, se é mediana, cada um tem que ter responsabilidades, porque tem uma cadeia de comando. Existe uma hierarquia que tem que ser seguida e, de fato, você tem que tomar conta de tudo isso, porque, de fato, você está no topo da pirâmide. E se você não sabe o que está acontecendo na base da pirâmide, você está morto, literalmente. A base da pirâmide é o que sustém toda a pirâmide. Se a base começa a roer, muito pronto, toda a tua pirâmide vai desabar. Tua empresa vai desabar. Você não quer isso, correto? Então, definição de responsabilidades. Muito importante, faz parte da cultura. E eu te recomendo muito fortemente que você treine isso, na verdade, com a cultura. E vou te falar outra coisa. Esse segundo bloco que a gente está falando, essa segunda parte que a gente está falando nesse exato momento, ela só vai funcionar bem quando você tenha feito bem a primeira parte, que era a parte de contratar pessoas. Quando você contratou pessoas que de fato se encaixam dentro do perfil que você deseja como empresário, perfeito, ali você pode começar a instaurar uma cultura. Mas se de fato você não teve o cuidado, não teve a preparação, não teve simplesmente o menor cuidado para escolher pessoas para colocar dentro da sua empresa, como gestor, como dono, como sócio, administrador, o que seja, você vai passar por problemas depois, porque você vai começar a trazer pessoas que de fato não se encaixam dentro da empresa. E é uma realidade, nem todo mundo se encaixa para qualquer trabalho. Existe uma coisa que se chama necessidade, muitas pessoas trabalham por necessidade. Lamentavelmente, no nosso Brasil, nosso salário mínimo é muito baixo e ninguém consegue viver com isso. Isso é um tema à parte, mas você como empresário também tem que ser muito claro que você não pode tomar o tempo das pessoas, você não pode chamar pessoas para ilusionar elas sobre uma possibilidade de ganho infinita ou uma coisa que não vai acontecer, um trabalho que é muito leve, depois você está colocando a carregar coisas que não são apropriadas. Você tem que ter muito senso de responsabilidade de trazer pessoas adequadas para as vagas que você de fato tem. Você tem que trazer pessoas que consigam dar conta do trabalho, que consigam de fato pegar aquele trabalho e dar o melhor delas, porque de fato é isso que acontece. Quando uma pessoa encaixa dentro de uma vaga, mas se encaixa muito bem dentro do fit empresarial, dentro do fit da pessoa, do perfil da pessoa como um colaborador, como um trabalhador, aquele trabalho simplesmente acelera, desengrena, ele avança mais rápido e você vai ver como a tua empresa melhora dia após dia, porque aquela parte da empresa, ela começa a acelerar. Nem todo mundo vai querer ficar para trás. Só se você contratou muito erroneamente e você trouxe pessoal zero motivado, que não tem motivação nenhuma, que simplesmente bate ponto de 8 horas a 5 horas da tarde, o horário que você tem, você vai ter esse tipo de problemas. Mas, como te falo, nosso segundo bloco só vai funcionar se o primeiro foi cumprido. Porque uma pessoa que sabe que está se encaixando num lugar bom para trabalhar, que se encaixa com ela, que faz parte do fit dela, ela com certeza é muito mais provável que ela aceite, ela absorva a responsabilidade e entenda muito bem o peso das ações que ele tem, tá? Isso é muito importante para a tua empresa. E agora chegamos ao bloco número 3, no qual o bloco número 3, na verdade, ele tem muito o que se chama o aprimoramento ou a capacitação das pessoas que já trabalham dentro da tua empresa.
Aqui é dentro da tua responsabilidade identificar as pessoas que estão prontas para avançar no próximo nível. Se você tem, obviamente, espaço para elas crescerem, você deve ter o mínimo cuidado, o máximo possível, do cuidado para selecionar aquelas pessoas que consigam elevar o patamar da tua empresa junto contigo. Eu acredito firmemente que uma pessoa que trabalha, foi criada do zero dentro de uma empresa, ela consiga entender a engrenagem desde a parte mais baixa até a parte mais alta, quando ela vai trilhando o caminho dentro da empresa. Não é uma regra que tem que ser cumprida. Você pode trazer simplesmente uma pessoa muito bem capacitada para uma vaga de alto rango dentro da tua empresa e vai dar certo. Vai, claro que vai. Por isso que se chama vaga de alta performance. Tem pessoas muito preparadas dentro dos mercados de trabalho para atingir isso. Mas, se você deseja cultivar uma cultura muito forte dentro da tua empresa, na qual a capacitação faz parte dela, e você consegue capacitar pessoas boas dentro da tua empresa, você vai receber em troca uma força de trabalho muito grande, muito maior. Isso vai destravar muito valor dentro da tua empresa, porque realmente todos nós temos limitações. E isto, volto a falar, pode soar muito clichê, mas a pessoa sozinha consegue chegar até certo ponto, mas o grupo consegue voar. Ele vai chegar até você onde não imagina, mas é porque você tem um grupo de pessoas maravilhosas do teu lado. E é isso o intuito desse vídeo, te ajudar a destravar um pouco a visão que você tem sobre como criar um time de sucesso dentro da tua empresa. A gente está falando geralmente dentro, obviamente, do ramo da alimentação, que é a minha praia, mas se você para pensar, não é uma regra que se aplique simplesmente ao mercado de alimentos. Quando você tem uma empresa, a melhor parte para você, como sócio, gerente, administrador, vai ser ver ela crescer muito diante dos teus olhos, você fazer parte desse crescimento, porque de fato você acompanha tudo isso e você vê. E uma coisa muito gostosa que não tem preço. Não tem preço ver aquela empresa que saiu do garagem de uma casa, da cozinha de uma casa, virar uma franquia nacional, virar uma franquia internacional, virar uma fábrica de sucesso internacional. Eu posso te falar, aqui no Brasil a gente tem muitos casos de sucesso e de fato a gente tem que se espelhar em muitos deles para que a gente comece a entender que nós temos muita capacidade de fazer as coisas acontecer. A gente tem um povo muito trabalhador, a gente tem pessoas maravilhosas trabalhando todos os dias, procurando sair em frente todos os dias, procurando uma melhor oportunidade. E quando a gente fala de capacitação, são poucas as vezes dentro das pequenas e médias empresas que conseguem dar capacitação para seus colaboradores, para seus funcionários. Se você tem uma empresa de pequeno porte, de mediano porte, você pode se apoiar tranquilamente num Senac da vida, no Sebrae, para capacitar seu pessoal. Tem, na verdade, também capacitação para vagas específicas como padeiros, confeiteiros, que são oferecidas por empresas de grande porte, que atendem, obviamente, os estabelecimentos, porque elas são muito interessadas em que teu colaborador consiga se aprimorar mais com os produtos deles, para ele começar a vender novos produtos para você, entendeu? Se, digamos, você tem uma padaria e você simplesmente faz pão francês, eu garanto que o teu lucro é mínimo, provavelmente você não tem nem lucro, mas se você começa, obviamente, a fazer novos produtos, você vai criar novas fontes de receita. Mas como é que você faz isso se o padeiro que você tem só consegue fazer pão francês? Porque ele só detém aquele conhecimento. Você tem que aprimorar aquela pessoa a fazer pão doce, fazer tortas, bolos, pão de queijo, croissant, o que for. Só imagina o leque de produtos que você consegue sacar a mais quando você aprimora teu pessoal. Isso vai trazer benefícios para teu negócio. Isso vai trazer benefícios para ele? É lógico que sim, porque é uma via de mão dupla. Ele vai se aprimorar, você vai faturar mais, ele vai começar a ganhar mais e todos começam a ganhar mais, todos começam a melhorar o trabalho, a empresa, absolutamente tudo. E é assim que tem que ser. Na verdade, a palavra meritocracia
ela foi muito distorcida em boa parte do tempo, mas eu acredito muito no que a meritocracia como tal ela fala. O mérito de cada pessoa, o trabalho, o esforço que cada pessoa coloca dentro de um trabalho, ele tem sua recompensa. Se de fato essa recompensa não é achada num trabalho específico, aquela pessoa vai encontrar com certeza um trabalho que de fato valorize isso. Porque eu te garanto, se você agora é um trabalhador, se você tem uma vaga que você sente que não é valorizado, você de fato trabalha muito, entrega mais do que você deveria, de fato você tem certeza que você é um colaborador acima da média, eu te garanto que o tempo vai chegar daqui a pouco, porque pessoas desse calibre são muito solicitadas e você só tem que procurar um pouco mais ou até ser achado. Eu cansei de ver muito, mas muito, eu posso falar porque eu fiz isso. Muitas vezes eu, como parte, digamos, do comercial das nossas empresas, eu saía para a rua, visitava clientes, visitava fábricas, visitava lojas e conheci muitos colaboradores que eram simplesmente espetaculares, faziam muito bem seu trabalho, muito rápido, sempre com um sorriso na cara, com uma energia incrível. E você acha que esse tipo de pessoa vai ficar parado num trabalho? Não, ela vai sair para algo melhor. Se aquele estabelecimento, se aquele lugar de trabalho não dá para ela espaço para ela se desenvolver, para ele conseguir elevar o patamar de vida dela, ele vai procurar espaço. E com certeza, eu te garanto, ele vai achar. Existe sim trabalho para todos, existe sim. É difícil, no nosso Brasil é muito mais difícil, eu tenho certeza disso. Não estou criando um vídeo polêmico falando que qualquer um pode sair na rua para trabalhar e consegue trabalhar o que ele quiser. Não, é muito difícil. Aqui no nosso país é muito difícil. É muito difícil para todos os que trabalham com carteira assinada e também muito difícil para todos nós que temos empresas. É incrivelmente difícil para os dois lados. Não é fácil para ninguém. Não é porque uma pessoa tem uma empresa, não é porque você tem uma empresa que você simplesmente é rico. Não. A gente está afundado em dívidas muitas vezes, a gente tem um lastro muito grande, a gente tem um peso muito grande quando a gente vai dormir. Temos muitas famílias nas nossas costas que precisam do trabalho, que a gente cuida delas. E com certeza, tenho 1000% de certeza que qualquer empresário pensa desse jeito, no fato da responsabilidade que ele carrega, no fardo que ele carrega. E isso é algo que às vezes não é valorizado por uma parte ou da outra. Mas quando você tem uma cultura forte, na qual se demonstra a valorização pelo trabalho do colaborador e o colaborador também valoriza o trabalho do empresário, isso faz que uma empresa seja rica de verdade, porque o trabalho flui muito bem, flui muito rápido e de um jeito espetacular, tá? Mas indo para a parte, digamos, do terceiro bloco que a gente falou de capacitação, a gente tem também a recompensa, tá? Quando a gente fala, por isso que eu falei da meritocracia, quando a gente fala também da parte da capacitação, sempre vai ter dentro da tua empresa indivíduos que se destacam naturalmente. Tem aqueles indivíduos que você tem que cuidar com o maior zelo possível, porque, como eu te falei, são talentos, e talentos não crescem do dia para a noite. Talentos, todas as empresas brigam por reter os melhores talentos e não vai ser diferente nas pequenas e médias empresas. Posso te garantir que nas pequenas e médias empresas, aqueles talentos que têm muito drive de avançar, muita vontade, muita garra de sair para frente, geralmente eles terminam saindo das empresas da carteira assinada para começar seus próprios negócios. Eles viram microempreendedores ou donos de pequenas empresas, médias empresas ou até grandes empresas. E acontece muito, porque se eles não encontram, obviamente, a recompensa econômica dentro daquele trabalho, eles vão conseguir achar de algum outro jeito. Por isso que eu te falo, reter talentos é a parte também super importante dentro de qualquer empresa. Você tem que saber identificar os talentos corretos para a tua empresa. Você tem que saber identificar também tudo o que você precisa para que a tua empresa cresça. Vale muito mais a pena cuidar de um talento que vai levar a tua empresa para outro patamar do que simplesmente se negar a pagar alguma coisa a mais. E olha só, eu te entendo muito bem. Muito bem. 1 centavo a mais dentro da folha
de pagamento é pesado. R$1 a mais dentro do teu orçamento é impensável. Mas você, como empresário, tem a difícil escolha de marcar o rumo do teu navio. Depende muito do que você vai escolher. E não é uma tarefa fácil. Por isso que ser empresário de fato não é fácil. Muito menos nesse país. Eu posso garantir isso. Mas, voltando ao reconhecimento e recompensa, saiba quando recompensar seus funcionários, seus colaboradores, se de fato eles merecem. Os que mereceram têm que ganhar, eu acredito muito nisso. Na verdade, ligando um pouco mais, digamos, da polêmica dentro daqui, eu concordo muito com que deve ter reconhecimento para todos os colaboradores, mas realmente, como empresários, a gente tem um orçamento limitado. Lamentavelmente, a gente não consegue expandir a folha de pagamento para todo mundo. E a gente tem que zelar, obviamente, pela manutenção de toda a nossa operação, de todo o global da empresa. E, obviamente, para isso são feitas escolhas muito difíceis, mas a retenção de talentos por meio de recompensas é uma delas. E você vai conseguir reter um pessoal muito bom que vai te ajudar a acelerar a tua empresa fazendo isso, tá? Agora, como conclusão, eu quero te dar para pensar o seguinte: você acha realmente que se uma boa capacitação, sem um bom treinamento, sem uma boa retenção de talentos e sem uma boa cultura dentro da tua empresa, você consegue dar certo? Você sozinho conseguiria dar certo, sem a ajuda de ninguém? Eu te faço esse questionamento. Se você respondeu que sim, você tem que ter uma S no peito de Superman, porque só pode ser desse jeito, tá? E nem Superman fazia tudo sozinho. Então, para pensar no que você faz, para analisar tudo que você está fazendo hoje e veja como pode melhorar. Porque eu te garanto, sempre há espaço para melhorar. Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma ideia maluca, coloca dentro dos comentários, que eu sempre vou adorar escutar todos vocês. E na verdade, meu intuito como empreendedor, criando esse canal, é passar a maior quantidade de informações possíveis e aprender conjuntamente. Como eu falei, é uma via de mão dupla. Eu não sou dono da toda a verdade. Eu posso estar muito enganado em muitas coisas, mas também tenho muita bagagem para passar. Isso não significa que eu não tenha como aprender. Na verdade, meu intuito, me expondo dentro desse canal, dentro das plataformas, é começar a aprender muito de muitas pessoas, aprender muitas histórias, conectar uma rede muito maior e simplesmente crescer como pessoa, como profissional. Então, me ajuda com isso, se inscrevendo no canal, dando um like no vídeo e colocando, obviamente, teu comentário na rede de comentários, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Até mais.